Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos de novo para seguir nosso papo com vocês, seguir tentando informar e discutir as coisas que estão acontecendo nesse momento aqui em Terra Brasilis. Então, Pedrinho. Bom, agora a chuva deu uma trégua, refrescou um pouco o ar. Saímos do quinto dos infernos para o terceiro dos infernos. O calor está uma coisa estúpida esse aqui ano. É como no inferno do Dante Alighieri. A coisa vai por círculos. Nós estávamos, talvez, no 10º círculo e agora estamos subindo um pouco, respirando um ar um pouquinho mais agradável. É muito bom, está ótimo. Mas, bom, eu ia dizer que tem uma brisa, não tem. Tem uma árvore frondosa na minha frente. É maravilhosa. Que não tem uma folha se mexendo, então estamos bem. Bom, mas vamos falar sobre o que interessa, por exemplo, agora nós temos um novo presidente. Em exercício. Que é o general Hamilton Mourão, que numa demonstração assim, de humildade e de preparo até intelectual, não foi se refastelar na cadeira do presidente, está na sua própria sala, administrando o país, da maneira discreta com que sempre fez. Eu vi que ele deu uma entrevista, porque, é claro, os detratores, eles não perdem tempo. Eles estão, aliás, são burros, porque estão dando murro em ponta de faca, são os idiotas. E, além de tudo, são idiotas, porque acham que não vai ter retaliação. Claro que vai ter. É um sentimento mais humano. Pode ser de um jeito mais elegante, etc. Sim, mas vai ter. Vai ter. Não, e o principal é o seguinte, esse pessoal que está gritando e reclamando, eles estão mortos. Só ninguém avisou para eles deitarem. Então eles continuam que nem zumbi. E estão fazendo coisa de zumbi, né? Bobagem, assim. Só quero comer cérebro, sabe? São idiotas. Aliás, o deles eles já devem ter comido há muito tempo. Então, eu vi hoje ainda, cerca da hora do almoço, aquela estação de televisão que está contra tudo e todos, ela está batendo, dando murro em ponta de faca, é idiota. Mas eu vi também uma entrevista do Bolsonaro a uma rádio gaúcha, onde se referia ao fato que essa estação de televisão está explorando ad náusea, né? Se referindo ao fato de que o senador Flávio Bolsonaro, isso é um problema dele, pessoal. Não tem nada a ver com o governo do país. Então, puta... Eles estão procurando alguma coisa para chantagear o presidente, né? Então, acho que a principal estratégia, primeiro, é ignorar essa cachorrada. Claro. Que os cães ladram, a caravana passa. Né? Segundo lugar, é não dar vaza para se enganchar em algum anzol deles. Sim. Porque eles vão tentar de tudo, exatamente. E mais do que isso, não estamos a 21 dias após 22 dias. Né? Aí, quando você fala em não dar vaza para enganchar no anzol deles, uma providência inteligente já foi tomada pelo próprio presidente, que foi colocar o general Rego Barros na General Três Estrelas, um homem brilhante. Um homem tão brilhante que, para quem não sabe, eu vou contar uma atitude que ele teve quando as nossas Forças Armadas estavam cumprindo sua temporada no Haiti. O pessoal era contra, a gente representava a ONU, etc. E o pessoal não era a favor das Forças Armadas. Isso foi na época da Copa do Mundo. E esse general conseguiu, de uma maneira brilhante, através do futebol, botar todo haitiano para torcer para o Brasil e, com isso, trouxe, assistindo as partidas junto com os militares, etc., ele trouxe eles para gostarem da gente, que era uma força, entre aspas, invasora, que estava no país para ajeitar a baderna. Mas conseguiu trazer os caras para o nosso lado. Este homem, extremamente preparado, inteligentíssimo, hoje é o porta-voz. Então, espera-se, pelo menos eu aqui, inocentemente espero, que agora não tenha mais aquelas pataquadas que existiram no começo, que são naturais, mas agora a coisa vai ser... Ele era o chefe
centro de comunicação do Exército. Você consegue. Ou seja, Quer dizer, então é altamente qualificado. Os outros generais todos não iam colocar alguém que não fosse qualificado. Nós temos agora, nesse momento, no nosso governo, uma quantidade de militares como nunca antes na história desse país. Graças a Deus. De conhecer vários deles, sabe que são homens inteligentíssimos, patriotas, dedicadíssimos ao seu trabalho. E eu estava comentando com ele, o presidente Bolsonaro outro dia apareceu numa foto de crachá, porque é o exemplo que arrasta, não é a palavra que comove. Então, se ele quer que todo mundo, por razão de segurança, inclusive, use crachá, ele também tem que usar. E isso também acaba com aquela bobagem que saiu no momento da posse, do maltrato aos jornalistas e que estavam em sala fechada e prisão domiciliar. Que é isso? Quanta bobagem, quanta besteira. Como é que você pode... O homem sofreu um atentado, quase morreu por milagre, e ficam reclamando da segurança. Que é isso? É a casa da mãe Joana? Não, os caras têm que ser identificados, têm que estar num lugar fechado, num lugar que você tenha controle sobre eles, porque ninguém sabe quem é quem. Eles queriam estar naquela suruba dos mamonas assassinos. Exatamente. Pedrinho, sobre isso, inclusive, momento, é claro que agora o nosso ministro está lá em Davos, que aliás eu queria comentar, eu vi uma foto do avião, quanta diferença. O avião que foi a Davos no último governo, com aquele bando de bandidos posando para foto, comendo salgadinhos e tomando champanhe. Não, champanhe não digo, porque ali tem cachaceiro no meio, então você não devia ter cachaça. Não encontro rótulo, é um bando desqualificado. Bom, os caras sentados ali, um centro normal de primeira classe, sobre a mesa não se via um copo de bebida, se via assim pastas de trabalho com fitas, etc., porque provavelmente estavam dando uma última olhada para saber o que falar e não falar merda. Não é que nem o outro que ia falar e falava merda. Pô, aliás, só fala merda, continua falando merda. E a sucessora disse que ia empacotar vento. Se fosse do próprio peido, vá lá. É o uso futuro. Exatamente. Então, é da água para o vinho. Mudou. Pessoal indo para lá para representar dignamente este país. E, enquanto isso, General Mourão, que a gente conhece pessoalmente, que é uma pessoa de uma cultura excepcional, ou seja, que não venham falar mal da área de cultura desse governo. Olha, o próprio presidente, ele é uma pessoa simples, não é uma pessoa burra, que é bem diferente do que ele tinha antes. Ele é uma pessoa simples. Eu até num artigo meu escrevi que ele, da maneira que ele se reporta, estava cometendo um sincericídio, porque não é uma pessoa sincera. Diz o que pensa e o que pensa está bem baseado, está baseado em fatos, em anos vivendo lá junto com os ratos. Era um cara sozinho lá no Covil dos Ratos, graças a Deus hoje está lá. E o General Mourão é de uma cultura, eu tive o prazer de conversar com ele, assim como o Pedrinho também, um homem que conhece tudo desse país, tudo. Que o nosso grupo de estudos políticos não quer comprar nada do Exército, não quer vender nada. Também não quer cargo político. Não quer cargo político nenhum. Nenhum de nós aqui está pleiteando qualquer benesse. É por isso que eles que nos conhecem já há 10, 15 anos, têm confiança. Porque eles vão ouvir quem? Alguém que está lá com a boca aberta para uma reforminha da Previdência de ocasião. Quer dizer, estão querendo vender como prioridade a reforma da Previdência, que na minha opinião, primeiro é absolutamente inoportuno. O governo não sabe quantos funcionários tem, quantos pensionistas, quantos aposentados e outros benefícios que ele paga
por grande benesse. Tem gente que durante essa farra do boi que teve aqui durante 30 anos, agora está começando, eu fiquei sabendo ontem mesmo, que estão sendo caçadas uma série de aposentadorias de gente com 25 anos, 26 anos, aposentada porque é amigo do não sei quem, que resolveu dar uma aposentadoria. Então, tem que ajeitar muita coisa. O governo não sabe quantos funcionários tem. Uma coisa é a previdência dos aposentados. Os funcionários ativos não sabem onde estão. Dizem que uma máquina Xerox tinha 12 operadores. Eu ia falar disso. Exatamente. Não, Pedrinho, a notícia é a seguinte. Uma máquina Xerox tinha 33 operadores com salário de 12 mil. Você inverteu os dois. Isso pode ser um fake news, isso pode ser mentira, mas não está longe da verdade em muitos aspectos. Como que a gente já se referiu dos caras que estavam tentando botar 50 e poucos milhões em criptomoeda para os índios. Quer dizer, tem ladroagem em todo lado. E a reforma da Previdência não é prioridade. Não é prioridade. E vamos ser honestos com uma coisa. Ela tem que começar com os políticos, com o judiciário. E cobrar os devedores. Por exemplo, a rede de televisão que deve bilhões. Tem que cobrar. E é uma vergonha total. Né? Uma vergonha total. Essa é a sanha dos bancos porque querem a reforma da Previdência. Não, e outra porque coisa, eles vão ganhar rios de dinheiro no regime de capitalização. Então eles querem colocar como a bandeira número 1 do Bolsonaro a reforma da Previdência. E daí vem na rabeira, como se dizia nas caravanas antigas. Então, um dia... É o cachorro que caiu da mudança que vai atrás. Aqui é o seguinte, vamos pensar, se for levar em consideração uma possível reforma da Previdência, extremamente complicado. Mas todo mundo que tem 2 neurônios como nós, que pensam na cabeça, pelo menos 2, sabe que o problema não está no coitado do cara que ganha R$954. Está nos juízes, está nos políticos, é os 20% da população que ganha 80% do dinheiro da aposentadoria. É aí, resolve aí, o resto resolve. Metade da arrecadação federal é para pagar juros da dívida pública interna fictícia gerada por malabarismo dos bancos nos últimos 30 anos. Quer dizer, é uma vergonha. Outra coisa, Pedrinho, a sanha sem limite dos bancos que cobram de juros em cartão de crédito, em dívida, de até 400% ao ano. Isso é inacreditável, que ninguém se rebele, que ninguém fale. As pessoas até falam, mas falam pouco. Pouco que preciso do crédito para pagar a conta da semana que vem. Exatamente. Então é isso aí. Agora, o dia que um governo resolver fazer uma auditoria da dívida interna e saber do conluio tenebroso dos chefes das economias indicados pelos bancos, não precisa dizer mais nada. O atual presidente do Banco Central era funcionário do Itaú. Exatamente. Bom, você vai dizer, não, mas o Paulo Guedes não era funcionário lá do Banco Pactual. Até era melhorzinho, era sócio. Né? Também não é essa maravilha, não é uma Brastemp. Assim. Mas ele é um homem preparado. Preparado e o governo tinha que pegar alguém e ninguém ia dizer, não, esse é o Zé Ninguém. Exatamente. Tinha que ter um nome respeitado lá fora. Internacionalmente. Agora, se ele se vender para os bancos, ele sai. Porque ele pensa que nós estamos no regime anterior, do medinho dos bancos. Eles serão defenestrados. A respeito do Paulo Guedes, por exemplo, ele é Chicago Boy, ele estudou o pessoal de Chicago, etc. É um homem preparado, que eu posso dizer de cadeira, porque eu vivi no Chile na época que houve a mudança em que o Chile saiu da desgraça total econômica deixada pelo Allende, e quem ajeitou o Chile foi Hernán Bich, que foi colega do Paulo Guedes, e um outro que eu não lembro o nome, que foi o primeiro
primeiro-ministro da economia chileno, que também é colega do Guedes. Então, eles, pelo menos, sabem o que fazem. Se vai fazer certo ou errado, a gente espera que sim, faça certo. E se fizer errado, eu acredito que as pessoas, o presidente e os assessores, já vão saber que destino dá para essas pessoas. Então, acho que estamos finalmente, depois de 30 anos de trevas, estamos voltando à luz. Estamos vendo uma luz que não é um trem. É verdade, não é mais o regime da mentira. Isso é o mais importante. Exatamente. Porque dar aposentadoria para político depois de 4 ou 8 anos de mandato. E quando o cara faz uma cagada, um juiz faz uma cagada, é aposentado com todos os direitos. Como aquele que andava com o carro do... O Ike Batista pode não ser flor que se cheire, mas tudo bem, te tiraram o carro do cara, por que o juiz está passeando com o carro do cara? Exatamente. Sabe? E o cara é aposentado com todos os direitos. E lá no Rio de Janeiro a vergonha dos militantes pró-Dilma e Lula do Ministério Público, que estão criminosamente abrindo o sigilo bancário de várias pessoas. E vem para a televisão. Sem autorização judicial. Então só vale para uns, para os outros não vale. O rigor seletivo. Exatamente. O nosso amigo, o Dr. Ribas Paiva, presidente do que Nacional nos facilita esse espaço para que a gente possa fazer esse programa para vocês. E para falar a verdade. Aqui não tem mentira. Aqui não tem mentira. Pode ter engano. Todos nós podemos nos enganar. Ninguém é perfeito, nós somos perfectíveis. Mas a verdade é a seguinte, que toda vez, na minha vida, eu pessoalmente tenho certeza, eu conheço o Pedrinho, que me enganei, eu fui o primeiro a me retratar e dizer, olha, estava errado. Por exemplo, votei no canalha do FHC. Eu votei 2 vezes. Me enganei. Menos pior. Fui enganado. Até acreditava que o cara sabia o que estava fazendo. Bom, saber o que estava fazendo, ele sabia. Era pro mal, mas ele sabia. Ele sabia. Eu acreditava que ele sabia, só que eu pensava que ele estava fazendo pro bem. Mas não, ele estava fazendo pro chefe dele na Inglaterra. Né? Que todos eles têm um chefe na City de Londres e todos esses canalhas são globalistas. Por falar nisso, próximo programa, até vamos ver se a gente lembra, Pedrinho, os globalistas, a última dos globalistas, que eu acho sensacional, a nossa riqueza aqui é a agropecuária, é a terra, os bois, a nossa plantação, o soja, etc. E os globalistas estão tentando fazer com que a gente coma insetos, porque não deve se comer o boi, o animal, coitado, porque o animal, inclusive, ele peida muito nas campinas e acaba com a camada de ozônio. Porra, sabe? Acorda, negão. Acorda enquanto é tempo. Nós estamos aqui para tentar fazer com que quem não está acordado, as pessoas que nos assistem, nós temos absoluta certeza que nós estamos falando chovendo no molhado. A gente gostaria que vocês compartilhassem mais o nosso programa para que as pessoas que não nos assistem e que não sabem da bandalheira globalista, como essa história de aquecimento global, o cacete é quatro. Um amigo meu falou assim que ele tem um amigo que é o veganos. Veganos. Que é um passo além do vegano. Veganos. Bom, eu não vou falar, porque não seria politicamente correto. Também nós estamos ligando para o politicamente correto. Tá? Só não quero complicar minha vida, que ela já é complicada. E baixar o nível demais do programa. O nível a gente baixa um pouco, mas mantém. Gente, beijo grande para vocês. Por favor, compartilhem, porque sabe, vocês que estão vendo aí, eu sei que sabem de tudo isso. E por isso que vocês nos assistem. Para que a gente não seja uma voz falando no escuro, compartilhe, tá bom? Um beijo grande para todos. Até o próximo.